Olá, você, filho amado de Deus como eu, Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Daniel. Eu me recupero em muitas áreas que eu prefiro não descrever agora, mas são muitas. Mas o mais importante é que eu sou um filho que Deus ama, em recuperação como você. E eu estou aqui com meu amigo Felipe, que também está se recuperando em várias áreas. Apresente-se, Felipe. O meu nome é Felipe, eu sou um filho amado de Deus em recuperação, principalmente aí em baixa autoestima. Já fiz uma recuperação bastante intensa em dependência química, alcoolismo. A gente vai conversando aí ao longo do vídeo, a gente vai se conhecendo melhor. É um prazer muito grande estar aqui. Então, a última vez que eu e Felipe nos encontramos foi na praia. Então nós estávamos desmascarados, que é o que a gente o tempo todo solicita que as pessoas façam, mas é um desmascaramento da alma e não da boca e do nariz. Como nós estamos aqui nesse ambiente importante e muito perto um do outro, estamos decidindo fazer o vídeo de máscaras para fazer o registro histórico pandêmico de mais um vídeo nosso aqui do Celebrando a Vida. E nós vamos falar juntos sobre um pouquinho do primeiro, segundo, terceiro, mas principalmente sobre inventário moral, que é o quarto passo. E no primeiro passo nós aprendemos que precisamos sair da negação. E o que é negação? É uma dificuldade de entrar em contato com aquilo que é vergonhoso, doloroso, e que eventualmente a pessoa nem sabe que tem, não conhece a questão que a faz sofrer. E a possibilidade da descoberta disso, dessa saída da negação, aqui no Celebrando a Vida, na medida em que as partilhas vão acontecendo no grupo de passos ou nos grupos de apoio. Sair da negação é entrar fundamentalmente em contato com a realidade de si, sobre si. É dolorosa, e isso leva a entendimentos de que não é possível controlar aquilo que nos faz sofrer, é maior, é mais forte do que nós, e também nós admitimos que mesmo a nossa força, intelectualidade e até, Felipe, fé, não conseguiram sozinhos, né, dar conta até o momento em que o processo começa. Então, por isso que nós falamos de uma impotência em relação ao que faz sofrer e de uma perda de controle, porque tantas vezes se tentou controlar e não se conseguiu, é um fracasso total. Então, eu acredito, Felipe, que o primeiro passo se uma palavra pudesse descrever, a palavra seria rendição. Acho que a rendição começa ali. E depois nós vamos para o segundo, que é a sair das insanidades, né, Fê? Fala um pouquinho para a gente sobre a questão da insanidade. A insanidade é um conceito, né, uma noção muito interessante, e para quem teve a oportunidade de ler o capítulo correspondente, que é o capítulo número 2, né, abrindo-se para a fé e identificando insanidades. A gente trabalha com uma noção dual de insanidade, né? Aquela noção mais técnica, né, vamos dizer assim, mais técnica não, mas que é usualmente usada nessa cultura de recuperação, que é fazer a mesma coisa esperando resultado diferente, né? Mas a gente também trabalha no outro nível, um pouco mais profundo, e que está na base dessa insanidade que eu acabei de falar agora, que significa um estado de autocontradição, né? A pessoa, como a gente sabe, a gente está descobrindo, né, que nós não somos seres simples, que nós somos seres altamente complexos, né? Então, vezes ou outra, uma dimensão do nosso existir pode conflitar com outra. E a gente nem sempre está consciente dessa contradição, né? Então, por exemplo, se o meu comportamento, né, se o meu agir vai em uma direção, né, mas o meu querer, ou o meu desejo, ou o meu lado moral, ético está em outra direção, esse conflito que existe entre um vetor da minha vida e um outro vetor da minha vida, se eles estão em contradição, né, eu estou vivendo fragmentariamente, né? E o que é o insano? O conceito de insano é aquilo que não é são, aquilo que não é sadio. E a gente tem que lembrar que o conceito de saúde é aquele conceito que tem que ser visto holisticamente, ou seja, é a boa composição ou harmonia do ser por inteiro. Então, se eu estou fragmentado, né,
se a minha vida é insana, ou seja, existe uma autocontradição entre os vários vetores do meu existir, eu estou fragmentado, eu estou diluído, eu estou num caminho de estilhaçamento da integridade, da inteireza, da sanidade, né? Então, ao invés de estar caminhando num processo de individuação, me tornando cada vez mais eu, um ser unificado, né? Eu vou me despedaçando ao longo do caminho. Então, o passo 2, ele medita e quer colocar a gente nesse horizonte de caminhada, né? A percepção de que nós somos unos, né? Que nós somos inteiros e que existe ali um ponto de tensão que quer nos fragmentar. E a dica que a gente tem para isso já foi dada no passo 1, né? Existe uma questão ali que, como o Daniel acabou de colocar, a gente nem sempre está em contato consciente com ela, mas estamos negando, embora eu a tenha inconscientemente, eu digo não, né? Mas que já é uma dica, como um ponto de fissura, que se eu não trabalhar vai acabando me fragmentando cada vez mais, eu me tornando cada vez mais insano, né? Menos inteiro. É um processo degenerativo global da vida, né? Em todas as dimensões. Perfeito. Então nós estamos buscando essa saúde. E essa saúde encontra-se numa fonte que é Deus mesmo, e também esses encontros, né, de um com o outro, eu chamo um com o outro igual, que é quando você se fragiliza e aí eu me identifico com a sua fragilidade, com a sua insanidade. Ontem eu tive a oportunidade de falar sobre o 4º passo, a gente vai falar um pouquinho já sobre ele, mas eu disse sobre o Salmo 51, que é um salmo de confissão. Então, fundamentalmente, esses encontros são encontros confissionais, né, onde você fala de si e pode falar porque o outro é réu como você. Então, é uma roda de réus confessos, né? E aí todos são igualados, identificados, aí a vergonha some, a culpa some, essas coisas vão perdendo a força e a intensidade e vai aparecendo para si mesmo, né? Uma pessoa que Deus ama, uma pessoa que Deus quer bem do jeito que se é. E eu penso, Felipe, que o processo todo, ele nos leva a uma santidade, né? A sanidade produz essa santidade, mas não sempre e não necessariamente, mas também, em termos do que é certo e do que é errado. Eu acho que é para além disso. Não é aquela coisa do tipo, faça isso ou faça aquilo. É um entendimento que se tem do que é saúde, do que é bom, do que é pleno. Então, essa santidade se manifesta, principalmente ao meu ver, na maneira como eu amo as pessoas, né? Perguntaram para Freud o que ele achava assim, de uma pessoa doente. Quem é que é doente, né? Quem é que a gente classifica como doente? Porque você disse que todo mundo é neurótico. E a resposta dele foi bem simples. Ele disse, olha, a pessoa tem que ter 2 competências. Ela tem que trabalhar, saber trabalhar, virar o curso de um dia, Felipe. 8 horas de trabalho, 5 dias por semana. E ela tem que saber amar, né? Receber amor e dar amor de volta. Então, essa santidade que nós propomos aqui é aquela que torna a pessoa funcional, não perfeita, mas mais feliz, mais alegre, mais encontrada com si, com Deus, mais aceita de si, aceita por Deus, aceita pelo outro, né? Que tem essa correspondência. E aí essas insanidades vão perdendo, digamos, a força, a intensidade, na medida em que a coisa vai acontecendo. E a gente descobre no passo 1 e 2, né? São passos, digamos, definidores do resto da caminhada. Eu me lembro, né, Felipe, que a gente gosta sempre de colocar que quem não faz o primeiro passo muito bem feito, não fará os subsequentes. Com certeza. Porque é uma caminhada muito importante, né? E um leva ao outro e todos estão conectados entre si. Mas o terceiro passo, ele nos fala de uma entrega consciente da vida e da vontade aos cuidados de Deus, porque pode ser desesperador, às vezes, entrar em contato com essa realidade no passo 1 e no 2. E aí nós nos encontramos com Deus no terceiro, não que nós não tenhamos encontrado nos outros 2 antes dele, mas eu acredito que no terceiro, de fato, a gente diz, Deus,
Entrou um terceiro agora. Já tenho a mim, já tenho o meu companheiro de grupo ou companheiros de grupo, que são um segundo. Agora tem um terceiro, que é Deus, que vai me amparar nisso, nessa minha dor, nesse meu sofrimento, ou nesse meu processo. E essa entrega é uma entrega que exige fé, exige, né, ou gera essa esperança para continuar caminhando, né, filho? Sim. Você sabe, viu, Dan, que eu vou ser eternamente grato a você por essa sugestão que você fez de colocar a frase do Tim Keller na abertura aqui do capítulo 2, ainda voltando no segundo passo, que diz assim: o oposto da alegria não é a tristeza, é a falta de esperança. Porque, como você bem chamou a atenção, né, os passos, né, têm uma conexão entre um e outro, né? Afinal de contas, são passos, né? Existe um ritmo, existe uma cadência aí que vai levando um horizonte de experiência a outro horizonte de experiência. E se o primeiro passo terminou, né, praticamente numa derrocada, né, num cair de ficha de que o ser humano é impotente, né? Ele é falido nas suas próprias possibilidades, que ele não é suficientemente dotado de uma condição para alçar ele para além dessa questão que o atravessa, né? Porque não se trata apenas de um problema de ordem técnica, que alguma saber médico-científico, por exemplo, poderia dar conta. Né? É algo que está para além das possibilidades do homem. Então, se a gente foi fechado no primeiro passo, né, numa clausura de impotência do humano, e isso poderia nos desesperar, o segundo passo abre com uma grande esperança, e eu achei fantástico quando você fez essa sugestão aqui de começar lembrando que, nesse contexto, o oposto da alegria não é a tristeza, seria a falta de esperança. Né? Então, esperançados agora no segundo passo, né? Que nós não estamos entrando num processo de recuperação apenas para resolver uma questão pontual, mas para que seja nos devolvida a inteireza do ser, a sanidade. Perfeito. Agora, essa fé que já foi anunciada no segundo passo, ela vai experimentar uma dimensão de realização prática na entrega. E aqui a gente fecha praticamente um silogismo existencial. Né? No primeiro passo é eu não posso. O segundo passo é Deus pode. Logo, consequentemente, né, nós entregamos, né, o nosso querer e a nossa vontade. Aí alguém poderia perguntar, mas a vontade já não está dentro da vida? Por que esse reforço? Né? Entregamos a nossa vida e a nossa vontade. Né? Talvez esse reforço, colocando a vontade aqui em evidência, seja para lembrar que nós estamos num processo não apenas em que nós nos deixamos moldar por Deus, mas que nos lembra toda vez da nossa responsabilidade, da nossa parcela de, como que eu poderia dizer, né? Cooperação. De cooperação. O processo é sinérgico, né? E grande parte da beleza dessa caminhada também está nisso, né? Sem dúvida nenhuma, Felipe. É uma bela caminhada e esse vir a crer que nós propomos, né? Aliás, não somos nós que propomos, porque quem estruturou os passos não fomos nós, né? Foram dois rapazinhos chamados Bill e Bob, lá do AA, e a gente emprestou deles, né? Não foi o Feidan, né? Não foi o Feidan. Não foi o Feidan, foi o Bill e Bob do AA. A gente cristianizou o negócio aqui para a Igreja do Recreio. Mas essa coisa da insanidade lá do segundo passo, não é? Esse vir a crer, ele se aplica, Fê, a quem eventualmente não tem nenhuma orientação espiritual, mas aqui no nosso contexto, principalmente para quem já crê, talvez, de um jeito torto. Crê com olhos de tradição, crê com olhos sem crítica, ou uma crítica talvez muito pobre, influenciada por tantos outros fatores que a pessoa simplesmente não consegue viver uma fé que produz a vida. O que eu quero dizer é que o celebrando não tem assim uma fórmula mágica para resolver os problemas da vida. O celebrando é a escritura aplicada, né? Sim. A Bíblia aplicada. Então a gente eu faço sempre questão de dizer que não tem assim altos méritos, né? Nem no nosso conteúdo, nem no que a gente está propondo fundamentalmente. Mas é que nós estamos dando acesso de uma maneira muito clara
aquilo que as Escrituras já ensinam desde sempre, né? Que a gente via, por exemplo, na igreja primitiva, no comecinho do cristianismo e, pela graça de Deus, em algumas comunidades. Isso pode ser experimentado aqui também na nossa realidade, na nossa igreja, eu creio, né? Essa coisa tão próxima, tão perto, né, Felipe? E tão bonita ao mesmo tempo. Mas aí chegamos no inventário, Felipe, e ontem eu usei assim uma metáfora jurídica. Ontem, porque ontem eu fiz uma palestra sobre isso, você vai ouvir esse vídeo várias vezes, achar que foi ontem, né? Não. Hoje é dia... Que dia é hoje? 16? Hoje é dia 16 de outubro. De outubro. Então, ontem, dia 15, eu falei sobre o inventário moral de uma maneira assim bem ampla, e eu usei uma linguagem jurídica porque você é letrado em direito, você sabe o que eu vou dizer. Você faz um inventário, por exemplo, das suas posses, patrimônios e coisas da família, né? Você classifica, você valora, você escritura. Em alguns contextos, você coloca uma plaquinha, né? Essa aqui é a cadeira 1, essa aqui é a cadeira 2, tem lá o emblema da instituição. A gente fosse inventariar o estúdio, nós teríamos que ter uma planilha e simplesmente catalogar todos os objetos, aí cataloga por classes, né? Enfim, é um processo, sem dúvida nenhuma, complexo. E agora, como é que a gente faz o inventário moral de nós mesmos, destemido de nós mesmos e minucioso? É quando a gente olha para a qualidade moral da gente mesmo. E como é que a gente faz assim, como é que a gente tem um espelho, ou um parâmetro, melhor dizendo, né, para comparar, né? Que moral é essa que eu tenho? Que ética é essa que eu tenho? Mais uma vez são as Escrituras. Eu olho para as Escrituras e olho para mim. E aí eu começo a perceber que os meus valores, aqueles que eu carreguei ao longo da vida, talvez destoassem muito, né, da singeleza, da simplicidade, da beleza e da força daquilo que nós temos na Bíblia. Então esse inventário moral é uma espécie assim de arqueologia que você faz de você mesmo e coloca coisas que são difíceis, duras, espaços e episódios da vida que foram muito doídos, não é, Felipe? Eu me lembro que eu coloquei no meu inventário moral o dia que eu descobri que eu tinha HIV. Eu fui no laboratório Fleury, lá em São Paulo, fiz o exame, veio o teste, e eu coloco isso no meu inventário. Mas eu também coloco no meu inventário que eu consegui me graduar em psicologia, consegui me graduar em teologia. Tem tantas coisas boas que estão lá na minha história, né? No meu registro histórico, considerando essa historicidade que nós temos como seres humanos, né? Nós somos história. Então é preciso que eu mesmo tenha consciência de qual história eu carrego, quem sou eu nessa história. Então entram outros atores, né, Felipe? Entra pai, entra mãe, entram aquelas pessoas que nos feriram, que nos magoaram, que nos machucaram. E também entram aquelas pessoas que são significativas, que eventualmente nós machucamos. Sim. Por isso os passos já propõem, no passo 8 e 9, uma lista e uma reparação daqueles a quem nós ferimos e machucamos, né? Mas é um percurso corajoso, né, Felipe? Não é para qualquer pessoa, assim, tem que ter muita coragem para fazer um bom inventário. E mais do que isso, lá no 5º passo, a coragem de contar para um outro, né? Sim. Mas olha, minha vida está assim, ó. Minha vida é isso aqui. E ao mesmo tempo, como eu posso dizer, maravilhoso, né? Porque você pode falar sem ser julgado, ser ouvido, né? Ser amado. Eu imagino que era mais ou menos como no 5º passo, como Jesus ouvia as pessoas, sabe? Eu queria fazer o meu 5º passo com Jesus, Felipe. Mas não tendo Jesus, você serve. Agora, ainda bem, né, Dan? Eu gosto sempre de dizer isso, que o 4º passo é o 4º, nem o 1º, o 2º, nem o 3º, né? Porque você que esteja eventualmente ouvindo esse vídeo agora, que esteja ali às portas do 4º passo, né? A gente, nesse momento, já está munido de uma consciência, né? Lembrando que os princípios também calibram esse processo de recuperação, né? Para que o caminhar se dê de uma forma equilibrada, de uma forma que tenha chão, né? A gente já visitou a essa altura o princípio do valor humano, né? Nós já passamos pelo passo 3, né? Em que nós já experimentamos
uma identidade profunda, nós já sabemos quem nós somos, para além das questões que carregamos, né? Nós já sabemos que nós somos filhos amados de Deus. A posse dessa identidade profunda, né, já habita a nossa consciência, já sabemos que somos valiosos para Deus, estamos rendidos a Ele, né, todos esses princípios que azeitaram, né, esse processo até aqui, é aquilo que nos encoraja nesse momento a fazer uma visita do nosso passado, né? E por que, Daniel? E por que, Felipe, que a gente precisaria visitar o passado se é bíblico também que Deus nos faz novas criaturas e não é daqui para frente? Não pode ser daqui para frente porque se a gente não ressignifica o passado, né? Se a gente não convida a criança que eu fui e que me integra hoje, né, para continuar perseverando nesse caminho que é um caminho de santidade, colocando em termo teológico, como o Daniel falou, se essa criança não vem, mais uma vez, é um caminhar insano, né? Existe uma esquizofrenia temporal aqui, né? Como se eu estivesse me inaugurando agora, mas como está escrito aqui no livro, a vida humana não é um pavê cujas camadas são constituídas numa tarde, não é assim que funciona, né? A nossa personalidade foi se estruturando ao longo do tempo, né? Como o Daniel falou, eu estou habitado por muitos outros significativos que passaram pela minha vida, né? Se eu não trago tudo isso para a minha recuperação, eu tenho um presente, eu estou presentemente aqui, mas é um presente sem sentido, né? Felipe, as transgressões são apagadas. O que não se apaga é memória. Você não apaga um abuso sexual, você não apaga um divórcio, você não apaga a morte do teu pai e da tua mãe. Não dá para apagar isso. Você pode transgredir em função de, por causa de, e aí ser perdoado imediatamente. Mas esse passado não pode ser tóxico hoje. Ou o quarto passo ajuda no alívio dessa toxicidade desnecessária. E eu acho que é nesse sentido que Jesus disse que são novas criaturas, as coisas velhas já passaram. Ele não diz que as coisas velhas foram apagadas, Felipe. Ele diz que passaram. Passaram. Mas essa passagem é constitutiva de quem nós somos. Não dá para fugir. Por isso, o ressignificado a partir da escrituração, ou da escrita do quarto passo, que antes que eu me esqueça, tem todo o roteiro anexo a partir da página 181 aqui do nosso livro, você pode ler. Mas, Felipe, considerações aí finais sobre o nosso quarto passo, meu irmão? O que você nos traz? Lembrar que esse esforço também ele é feito sempre no sentido da nossa humanização, né? Porque nós estamos aqui para aprender ou para experimentar em níveis cada vez maiores essa experiência de ser humano, né? De ser gente. Ou, em outras palavras, né? É tentar fazer frente a esse processo de coisificação que a gente vive, né? Que quer nos enquadrar como se nós fôssemos menos do que nós verdadeiramente somos em Deus, né? E esse olhar para o passado, tentando nos flagrar como seres morais, ou seja, como seres de liberdade, de responsabilidade, né? É algo muito forte para tentar impedir que nós nos olhemos como vítimas dos acontecimentos. Não estou dizendo que coisas ruins não possam ter sido feitas com a gente, né? Mas se a gente for investigar, se a gente for olhar para nós mesmos, não apenas de uma forma objetiva, mas lembrando da nossa subjetividade, que nós somos seres de resposta, né? Que nós sempre tivemos a liberdade de responder de uma forma ou de outra, a gente vai perceber que nós somos responsáveis pela autoconstrução que fizemos de nós mesmos, né? Que não dá para ser apagado, porque, como o Daniel falou, apagando a memória, vai embora o self, né? Vai. Eu fico sem eu. Fica sem eu. É possível. Mas a gente agora precisa convidar o nosso passado a integrar conscientemente o nosso processo de recuperação. Eu acho que sem isso, se a gente pulasse, né, do terceiro para o quarto, para o quinto passo, a gente iria ter um déficit aí muito grande
de recuperação. Não daria para fazer isso. Por isso a importância do passo. Usando mais uma vez assim essa experiência muito forte, mas é muito mais comum, viu, Felipe, do que se imagina, que é a experiência do abuso sexual, né? Às vezes a pessoa abusada sente que o mundo, Deus, as pessoas têm uma espécie assim de débito com ela. Então ela se transforma eventualmente numa abusadora, abusador também. E esse mesmo mecanismo eu vejo presente em muitas outras facetas dentro das pessoas, né? E eu acho que esse voo lá atrás, no passado, ajuda você a fazer uma espécie de reconciliação com o passado. Você se reconcilia com ele. E aí você encontra, inclusive, forças para perdoar o abusador, para que aquele abuso não lhe pareça que aconteceu ontem e lhe influencie hoje a uma vida triste, amarga e infeliz, né? Eu penso que esse aqui é o processo assim de cura que nós temos aqui. É que o abuso precisa parar de fazer mal. A rejeição que houve de pai e de mãe, sabe lá mais Deus de quem, precisa ter fim, precisa parar. E ela para quando a gente descobre esse amor, Felipe. Esse amor é curador. Esse amor e esse braços dados com o outro, né? Que é tão fundamental. Não acredito em espiritualidade de carreira solo. Eu só acredito na espiritualidade que envolve outras pessoas na intimidade, no desvelamento, né, de si para o outro. Eu acredito nisso de verdade. Eu acho que as minhas melhores orações e os meus melhores momentos com Deus e com o outro aconteceram assim. Na oportunidade em que eu pude me rasgar. Eu acho isso maravilhoso, lindo. E eu acho que isso é cristianismo, Felipe. Isso é evangelho. Então nós queremos convidar você a fazer o quarto passo. Página 181, olha aqui o anexo. Tudo bonitinho, como fazer. Mas não esqueça da espontaneidade. E antes de fazer assim, faça uma oração a Deus e diga: Deus, me ajuda a me lembrar das coisas que eu preciso lembrar. Para escrever, é escrito, tá? Deixe de preguiça e escreva. Escrever o seu inventáriozinho para guardar como registro também vai ser importante. Tá bom? Então, nesta oportunidade mascarados, estamos nos despedindo de vocês só por hoje. E que Deus continue sendo para você o que Ele é desde sempre. Deus é amor. Então, fique na paz e que Deus te abençoe. Fê. Beijão para todo mundo aí. Obrigado Beijo. pelo convite aí. Um abraço, gente. Abraço.